Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Quarta com Café, esse espaço semanal para conversa sobre carreira, liderança, desenvolvimento humano. Toda semana recebemos convidados que nos ajudam de fato a compreender as transformações que estão mudando o mercado de trabalho, a vida de cada um também. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim extremamente importante, sobre uma mudança que todos nós vivemos nos últimos anos. Exatamente, as empresas estão mudando seus escritórios, criando modelos híbridos, adotando novas tecnologias, tem a IA agora que está sendo espalhada para tudo quanto é lugar, e passaram a trabalhar, as empresas passaram a trabalhar de qualquer lugar. Mas será que a forma de liderar mudou na mesma velocidade? Pois é. Será que basta mudar o lugar onde nós trabalhamos ou nós precisamos transformar a maneira como pensamos no trabalho? Isso mesmo. Então hoje nós vamos receber uma convidada extremamente especial. Estou esperando ela entrar aqui para apresentá-la. Mas de fato é que você que está aqui comigo, pegue aqui essa setinha, mande esse programa para mais pessoas. Quero que você traga aí um convidado. Pegue, lógico, aqui o seu café, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Essa mudança geracional que está acontecendo nas empresas. Então, você que está aqui comigo, fique muito bem tranquilo, seja muito bem-vindo, porque nós vamos falar sobre coisas bem importantes. Como eu falei, hoje eu tenho o prazer de receber a Raquel Cavalcante. Exatamente, Raquel é CEO de uma empresa chamada Remote CEO, que ela atua justamente ajudando as empresas a estruturarem equipes, processos, cultura organizacional preparadas para esse novo mercado de trabalho que eu comentei para vocês. Sua experiência mostra que a transformação digital não acontece apenas por conta da tecnologia. Isso é uma coisa muito importante, né? Não sei se você sabe, mas eu atuei há mais de 20 anos no mercado de tecnologia, e muitas pessoas acham que a tecnologia por si só resolve as coisas, né? E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre isso também. A Raquel, né, ela é uma pessoa extremamente brilhante. Ela tem uma empresa, como eu falei, eu faço uso da Remote CEO, então nós temos uma parceria, então eu conheço ela muito de perto. Como eu falei, vocês vão perceber o cuidado que ela tem com esse trabalho. Então a gente precisa entender justamente como fazer isso da melhor forma, porque afinal a tecnologia, né, por si só ela não transforma. A transformação acontece quando pessoas, liderança e cultura são envolvidas juntos em tudo isso. Raquel, eu vi que você já está aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Quarta com Café. Deixa eu chamar a Raquel aqui para que a gente possa iniciar o nosso bate. Vamos ver se ela aceita o meu convite. Cadê? Gente, como eu falei, a gente vai bater um papo aqui muito especial. Espera aí que não deu certo. Tum, tum, tum. Vamos lá de novo. Você é maravilhosa como pessoa e como profissional, Raquel. Olha aqui, já temos. Raquel mal entrou e ela já está sendo elogiada. De fato, Raquel tem uma sensibilidade assim maravilhosa. Raquel, aceita o meu convite aí, mulher. Vamos aqui ver se ela consegue. Qualquer coisa, ó, no primeiro iconezinho aqui da live, você pode pedir para entrar. Raquel, mas eu já te mandei o convite. Ah, ela quer entrar pela remote. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Aí. Agora sim. Aí, deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Toda vez que o convidado entra, a gente. Agora foi? Foi, mas eu não estou vendo o seu rosto. Acho que tem que virar a câmera aí. Aí, vamos ver. Gente, como eu falei. Aê, agora sim. Agora deu certo. Bom dia, Raquel, tudo Boa bem? noite, bom dia, pessoal. Tudo bem com você? Tudo bem. Raquel, estava aqui Nossa, que prazer falando, estar aqui. Olha, já tomei falando meu de café você, também. tecendo elogios, mas ó, você mal entrou, já tem pessoas aqui falando que você é maravilhosa,
que você é uma profissional incrível. Eu te apresentei aqui de uma forma meio formal, mas eu queria ouvir de você, da sua própria boca, quem é Raquel? Conta aí, Nossa, quem é você, para o povo saber. vamos lá. Hoje eu sou a Raquel Cavalcante, né? Sou da Remote CEO. Então, eu vivo nessa. A minha, o legado aqui é realmente trazer para as empresas uma cultura humanizada de organização, de assessoria remota, mas que a gente trabalha muito com a IA, né? Mas trazer essa humanização também. Então, eu acho que esse é o maior legado, é trazer esse carinho, esse cuidado, esse acolhimento aos empresários. É isso hoje que a Remote CEO faz. É isso mesmo. Eu vou contar aqui uma história depois como que eu conheci a Raquel, mas antes eu quero saber se ela lembra, porque eu pergunto para todo mundo aqui, Raquel, como esse convidado me conheceu? Você lembra como que você Ah, me conheceu ou não? lembro sim, você foi indicação de uma cliente, né? Então a cliente falou de mim para você, você estava com essa necessidade da, da assessoria, e aí eu contatei você, marcamos uma reunião, e aí começamos, né? Essa relação que é tão bacana, a gente cuida da empresa, a gente conhece o outro, a gente ajuda, então, essa relação linda. E É isso obrigada, aí, viu? ó. Eu vou contar a minha versão, mas é isso mesmo, ó. E a Raquel, ela tá comigo a semana inteira, né? Porque assim, ó, toda vez que eu faço as minhas sessões de diagnóstico, eu falo sobre um pilar que é extremamente importante, que é a melhoria contínua, né? E chega um momento da nossa vida que a gente sente que a vida tá pesada, que a rotina tá complicada, né? E que a gente sente o peso nas costas, né? Eu falo muito isso para os meus clientes, para os meus mentorados, e é nesse momento que a gente tem que desligar o piloto automático, né? Parar um pouco na vida e olhar para isso, porque se a gente continua com esse peso, a gente acaba, né, extrapolando aí a saúde, batendo pino, adoecendo, enfim, uma série de questões. Em determinado momento, há mais de um ano atrás, chegou um momento que eu estava aqui perdidaço, né? Tava aqui, meu negócio estava crescendo, o instituto estava crescendo, eu ali estava sozinho ali com algumas coisas e estava perdidaço. Comecei a me perder e aí essa cliente, né, da Raquel, que é uma amiga em comum, me indicou e eu fui atrás da Raquel e aí eu contratei uma assessora. Hoje eu tenho a Mirelle que me acompanha aqui, né? Quem interage comigo aí no dia a dia sabe, né? Conhece a Mirelle e foi quando aquele peso saiu das minhas costas, ou seja, eu parei para olhar, contratei a Raquel, a empresa da Raquel, né? A assessora veio até mim, assim, ó, eu não tenho nada para dizer assim e aí me ajudou. Ela está aí mais de um ano comigo. Então, assim, ó, Raquel, eu só já aproveitar e te agradecer por tudo, né? Porque, de fato, você tem salvado aqui não só a minha vida, mas o meu negócio. Nós vamos falar um pouco sobre isso, vocês vão entender um pouquinho mais como funciona esse trabalho da Raquel. E, Raquel, para a gente entrar no nosso papo, tem muita coisa para a gente falar. Eu queria que você que trabalha com empresas, com empresários há muito tempo, o que você acredita que mais mudou assim nas empresas nos últimos anos? Desse olhar, né, de quem está todo dia conversando, né, estando em vários negócios, porque não é um nicho específico que ela ajuda. Então, assim, é um trabalho assim de muito cuidado, na verdade. Eu poderia resumir, né, o trabalho da Raquel como cuidadora, porque ela cuida do negócio, ela cuida do empresário, ela Boa. cuida da família das pessoas. Então, o que que você percebe, assim, Raquel, nos últimos 5 anos, mais ou menos, que você vê que mudou? Tem mudado aí em relação às empresas? Olha, Jorge, a tecnologia, ela acelerou muito, né? Mas eu acho que a principal mudança foi no comportamento das pessoas, né? Hoje as pessoas elas valorizam muito flexibilidade, autonomia, qualidade de vida. Então, as empresas entenderam isso e evoluíram. Então, acho que não entenderam, elas infelizmente continuam enfrentando dificuldades. Sim, sim. E quando o trabalho remoto, né, de uma certa maneira, a gente vê a pandemia principalmente, que mudou muita coisa, né? Essa questão que você falou, assim, as empresas elas percebem a mudança de um cenário,
mas parece que elas têm dificuldade de mudar internamente, né? De se adaptar rapidamente a tudo isso, assim. E quando a gente percebe, né, que o trabalho remoto ele veio, né, depois da pandemia com muito mais força, inclusive, porque a pandemia foi ali, né, fim de 29, começo de 2020, e eu lembro que já trabalhava de forma remota desde 2017. E isso já existia muito era muito difundido na área de tecnologia, mas depois se espalhou por conta da pandemia, né, para vários lugares assim. Mas você percebe assim que o trabalho remoto ele mudou assim só o endereço, né, das pessoas ou mudou realmente a forma de trabalhar? Como que você percebe assim que isso surgiu, né? Como que isso mudou de fato? Entendi. Ela mudou completamente a lógica do trabalho. Então, assim, antes produtividade era confundida com presença. Hoje a gente percebe que uma pessoa ela pode entregar excelentes trabalhos, independente dela estar fisicamente no escritório. Sim. Então, isso foi essencial. E é engraçado você falar, que eu lembro que quando eu trabalhava remoto, e ainda não tinha vindo a pandemia, né? Trabalhava de casa, as pessoas. Primeiro que as pessoas achavam que eu trabalhava de pijama, as pessoas achavam que eu não trabalhava, né? Que eu trabalhava menos. Eu lembro que quando a pandemia veio, que as pessoas começaram a trabalhar, elas falaram assim, nossa, Jorge, mas eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava presencialmente, né? É engraçado, né? É engraçado porque a gente vive isso dentro de casa, né? Então, assim, as pessoas falam assim, eu começo o trabalho a tal horário. Ah, mas já que você está em casa, a gente escuta muito isso, já que você está em casa, né? Isso é muito engraçado até de ver, porque, na verdade, o trabalho em casa, ele exige muito mais foco, né? Uhum. Então, é, ainda existe uma resistência muito grande das empresas, né? Porque mudar, eu sempre digo uma coisa, mudar a ferramenta é fácil, difícil é mudar a mentalidade. Muito, é isso mesmo. Você tocou num ponto assim, ó, crucial. Eu lembro que, assim, a minha esposa, ela fala assim, mas Jorge, você está em casa, você acorda certinho, você se troca, você cumpre os horários. Eu falei, porque eu estou trabalhando, eu não estou em casa a passeio, né? E uma coisa que você falou do foco, né, realmente, ainda mais agora em julho, né, mês de férias, eu tenho duas crianças, né? Então, os meninos estão aqui, Davi e Miguel. Então, às vezes você está aqui, né? Às vezes esquece uma porta aberta, a criança entra, enfim, aquela. Você precisa realmente ter uma disciplina um pouco maior. E dentro dessas transformações, Raquel, pós-pandemia principalmente, desse trabalho remoto que é a especialidade, né, da sua empresa, quais transformações, né, o que você acredita que realmente veio e que não, para ficar assim? Porque muitas pessoas falaram assim, esse negócio de trabalhar em casa, depois que passar a pandemia, não vai existir mais. Né? Esse negócio de muitas vezes você ter uma flexibilidade maior no trabalho, isso também pode ser que não exista. O que você percebe assim que não tem como voltar atrás mais? Olha, não tem como ter a mentalidade de antes, que era medir horas, né, centralizar decisões, não delegar. Nossa, isso é muito importante. Então, não tem como ter mais esse pensamento, né? Não tem como você ter medo da tecnologia, porque a tecnologia ela não é o futuro, ela é presente, ela já está aqui acontecendo. Então, a gente precisa realmente encarar isso. E uns com mais dificuldades, outros menos, mas a gente precisa, né? Então, eu acho que a gente precisa perder essa mentalidade de que trabalhar muito é produzir. Né? Hoje a gente consegue trabalhar menos e produzir muito mais. Eu acho que existe essa diferença aí entre controlar e liderar. Né? Então acaba que quem controla quer saber onde a pessoa está. Quem lidera, ela quer saber se a pessoa tem condições de entregar um excelente trabalho. Então, isso é muito importante. Né? Então, olha, você falou esse ponto, né, de controlar e liderar. Quando eu percebo nessas essas empresas mais resistentes, né, porque eu acredito que você percebe uma resistência muito grande das empresas, né? E olha, Jorge, e eu vou te dizer uma coisa, não é só das empresas, né? Eu costumo dizer
que o trabalho remoto ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o trabalho remoto. É. Né? E esse é um ponto que Então, você falou que é o que eu enxergo mesmo, né? É, o trabalho remoto é para todo mundo, mas nem todo mundo é para isso. E assim, de fato, para várias questões, né? A gente percebe que é responsabilidade também, né? Responsabilidade é para todo mundo, mas nem todo mundo é responsável, né? Porque eu acho que trabalho remoto tem muito a ver com responsabilidade. E quando você me fala sobre essa questão do controle, eu acho que essa resistência ela tem muito a ver com isso, né? Da pessoa se preocupar em controlar em quantidade de horas do que no resultado. Porque quando as empresas começam a observar a questão do resultado, né? Então assim, às vezes é muito mais uma cobrança assim, ó, quando você vai entregar e né, quando que eu vou ter um resultado, ao invés de você vai trabalhar 24 horas para fazer esse negócio. Porque se eu tenho uma especialidade muito mais desenvolvida, até mesmo uma senioridade ou muito mais tempo, você concorda que eu vou fazer algo muito mais rápido que uma outra pessoa que não tem a mesma habilidade? Então, eu acho que é muito o que você falou mesmo da mentalidade. A gente precisa entender, né, essa questão dessa mudança realmente do controle para o direcionamento, para a liderança. Porque, assim, ó, muitas empresas, de fato, mudaram o escritório, né? Só que elas continuam liderando do modo antigo, vamos dizer assim, né? E quais comportamentos que você percebe, assim, nas empresas, né? Que ainda são dessa exato. mentalidade de controle, assim. Que mais? Além do controle que você vê, o que que você percebe? Porque eu acredito que quando uma empresa ou um profissional vem contratar a Remote CEO, tem essa coisa também. Às vezes ele não entende como que vai funcionar, às vezes ele não entende, por exemplo, né, que nem eu. A Mirella, ela tá lá, né, ela vai fazendo as coisas que eu peço, assim, eu não fico controlando a hora que ela entra, a hora que ela tá. E assim, às vezes quando eu esqueço de uma coisa, ela, opa, ó, isso aqui tá pronto. Nossa, eu tinha até esquecido. Porque é isso, né? É o auxílio, essa questão de delegar, assim. Que mais, além do controle, você percebe que as empresas elas ainda tentam pensar dessa forma antiga, assim, Raquel. O que que você tem visto aí no seu dia a dia? Olha, eu vejo muito esse medo de perder o controle, eu vejo o medo da tecnologia, eu vejo o medo da autonomia, de confiar, né? Isso eu acho que é o que realmente impede, né, alguns líderes de crescer e até de conseguir contratar uma assessoria remota. Né? A gente ainda tem isso muito arraigado dentro da gente, que para você ter uma secretária, você precisa ter ela ali do seu lado, né, presencialmente. E não é, eu acho que você, José, é a prova viva disso. Você está aí no seu estado, nós estamos aqui em Recife. Então, assim, o quanto a gente consegue evoluir, o quanto a gente consegue dar assistência, o quanto a gente consegue acolher o teu cliente. E as meninas, elas são muito treinadas para isso. Né? Não é só fazer um atendimento, esse é o nosso diferencial. É usar esse carinho, né? Que o cliente do nosso cliente, ele realmente se sinta acolhido. Então, isso é a chave do nosso negócio. Você falou a questão, né? E todas essas questões que você trouxe, né? De controle, insegurança, né? É muito mais, são muito mais, vamos dizer assim, comportamentos é, pessoais, né, da pessoa que está lidando ali, do que uma cultura da empresa. Porque é o que você falou, eu estou aqui em Indaiatuba, você está em Recife, né? A Mirelle está por aí também. Assim, ela resolve minha vida em muitas questões. E toda vez que a pessoa pergunta, né, se funciona ou se quer crescer, né, eu trabalho muito com pessoas que estão querendo crescer, né, de se desenvolver, não somente a questão da carreira, mas dos seus negócios. E eu costumo falar, gente, ninguém cresce sozinho. Então, se você não aprender a delegar, se você não aprender a perder esse controle, a confiar nas pessoas, tudo isso, você não cresce. Então, as Exato, empresas da mesma forma, porque as empresas elas são formadas por pessoas. Então, não adianta, se você não exato. tem a capacidade de passar o trabalho, né, por alguém e confiar que essa pessoa vai
entregar um bom resultado. Claro que existe todo um processo. Eu costumo dizer que assim, delegar não é delargar, não é largar para a pessoa. Você tem que ter ali uma estrutura para você, né, entender como que é. Por exemplo, a Mirelle, quando chegou até mim, ela não me conhecia direito, ela não sabia como eu gostava das coisas, como eu queria que fosse Uma feito. construção, né, Jorge? É uma construção, né? Uma construção. E olha, porque a confiança, ela não nasce da ausência de controle, né? Ela nasce de clareza. Uhum. Isso é muito importante. Então, quando todos sabem direito quais são as suas responsabilidades, eu acho que o que você espera delas, então a confiança ela cresce naturalmente. E é sempre uma via de mão dupla, né, Raquel? Porque assim, ó, da mesma forma que eu falei aqui, que muitas coisas a Mirelle não sabia, como eu gostava de fazer e tudo mais, como funcionava a empresa, uma série de questões, eu passei isso para ela. Mas olha que interessante também. Da mesma forma, ela trouxe questões para mim, junto com não só da experiência da Mirelle, mas da experiência da Remote. Porque eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve lá atrás, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada, né, disciplinada. E aí logo quando a gente começou o trabalho, passou alguns dias, eu falei assim, Raquel, eu achava que eu era realmente uma pessoa organizada e disciplinada. E Lembro. foi só quando eu comecei a passar as coisas, né, para Mirelle, para Remote, que eu percebi que tinham coisas que podiam melhorar, né? E isso é muito importante, essa troca, porque a gente tem aquela convicção muitas vezes de ninguém faz melhor do que eu, é tal coisa, né? E aí quando a gente percebe, a gente fala, nossa, a pessoa faz melhor do que eu, né? Mais rápido do que eu muitas vezes. E tá me Mas deixando mais, né, com mais tempo justamente para isso, para fazer as outras coisas, né? E de fato, tem uma coisa que você fala muito, né? Que você está trazendo tempo para as pessoas. E a gente já sabe que esse é o bem maior da vida, tempo. Porque dinheiro, quando você perde, você consegue conquistar de volta. Um bem material, quando você perde, você consegue conquistar de volta. Uma amizade, quando você perde, você consegue retomar. Agora, o tempo não volta. não consegue. Eu acho que é o artigo mais caro, né, Jorge? E voltando aqui para o que você falou, né, dessa questão de. Acontece muito, né? A pessoa diz, não, eu já sou organizada, e depois diz, porque eu não pensei nisso. Isso é muito comum. E isso vai das tarefas mais simples até as mais complexas. Né? Deixa eu citar um exemplo. Uma cliente, nossa, ela tem um bebezinho e precisava vacinar. E aí, né, nossa, eu tenho que ir vacinar. E a assessora correu lá, pesquisou, procurou um laboratório que fosse em casa e usasse aquele método que é, eu esqueci o nome do método, mas é um método que usa uma borrachinha para o bebê não sentir tanta dor, né? Eu esqueci o nome. E aí a assessora providenciou tudo. E aí ela falou assim, mas espera aí, nossa, você tem filhos? Não? Por que eu não pensei nisso? Muito interessante, né? Então, assim, a gente vai entendendo. Isso é o legal do humano, né? É você entender, é você entregar além da expectativa do cliente. A gente procura sempre fazer isso. Não, e assim, ó, a Raquel, né, tá comigo aí, a empresa dela, junto com a Mirélia, há bastante tempo. E nesse tempo todo, aconteceu muitas coisas aqui, né? Vocês sabem que recentemente minha mãe faleceu, né? Ontem, inclusive, fez um mês. E até essa questão desse cuidado, né, houve, né, da parte da empresa, da parte das meninas, de saber, Jorge, está precisando de alguma coisa, coisas que às vezes eu nem pensava, muitas vezes uma data comemorativa, algo assim específico, que no dia a dia a gente acaba esquecendo, porque são muitas atividades. Então, assim, para você crescer de fato, né, a gente precisa entender essa questão de sozinho não dá, né? A gente precisa arrumar pessoas que fazem aquilo que a gente às vezes está fazendo, até de uma forma boa, né? Excelente, mas que podem melhorar, porque eles são especialistas. Então, assim, é muito importante a gente perceber isso, assim. E Raquel, quando você entende assim, né? Quando você vê essa questão da cultura das empresas, o que você acredita, né? Que está impedindo as organizações, as empresas a evoluírem realmente?
com essa visão da autonomia, com essa visão de que é possível, né, se trabalhar de qualquer lugar do planeta, porque é verdade. Claro que tem profissões e situações que não dá, né? Não dá, por exemplo, para eu cuidar, sei lá, de um boi, né, dar comida para um boi daqui da minha casa e o boi está lá né, na Ásia. Né, ou fazer, né, construir um produto muitas vezes, e olha que eu ainda acredito que em algum momento com os robôs isso vai ser possível, mas hoje não dá. Vai. Então é uma evolução, né? Mas o que você acredita assim que tem impedido de fato mesmo assim as organizações de evoluírem essa questão do trabalho remoto, da ajuda remota? Com relação à autonomia, sabe, Jorge, ela pode sim ser ensinada. Eu acredito nisso, eu vejo isso, eu trabalho com isso. Então, assim, mas a autonomia, ela exige responsabilidade, né? Então, assim, ninguém nasce sabendo trabalhar com autonomia. Ela é construída. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente desenvolve as assessoras para que elas tenham essa autonomia e para resolver, né, tudo o que o empresário precisa. Então, está dentro do nosso foco. E Raquel, fiquei curioso aqui. Eu acho que eu nunca te perguntei isso, né? Como que assim, como que surgiu a ideia de criar essa empresa, de poder ajudar, né? De poder, como que eu vou te dizer, aquela coisa do tempo, né? De poder dar tempo para as pessoas, porque é isso que acontece, né? Enquanto nós estamos aqui na live, daqui a pouco Engraçado. a Mirelle começa, ela já vai começar, por exemplo, né? Comigo como funciona? Ela vai começar a revisar os atendimentos, confirmar as coisas. Assim, eu estou propondo, eu vou fazer um evento, ela tá vendo coisas para mim, enfim, uma série de coisas, assim, eu estou bem tranquilo. Por quê? Primeiro, porque a gente faz muito tempo que a gente já trabalha assim, eu acredito nesse modelo e eu dou autonomia, eu confio nela, enfim, né? A gente, claro, tem coisas que eu cobro, então é um relacionamento muito tranquilo, ao ponto de que a pessoa está bem tranquila com isso. Mas no começo, eu lembro que você falava assim para mim, Jorge, tem isso, tem coisas assim que você pode passar para ela, tem coisas assim que a gente pode ajudar. E aí eu fui falando, nossa, eu contratei a Remote CEO para uma coisa, e aí eu percebi que várias coisas, né, vinha nesse conjunto assim. Como que surgiu essa ideia de vou montar uma empresa de assessoria remota para ajudar aí, para dar tempo para as pessoas? Interessante que você está me fazendo uma pergunta, exatamente que me fizeram ontem, né, sobre isso. Por quê? E é engraçado que a gente revive algumas coisas. Olha só, esse desejo, ele nasceu exatamente de como não ser. Então, assim, eu fui, já há muitos anos atrás, eu fui assessora e eu vim de uma empresa que realmente via clientes como números, não tinha essa preocupação pessoal, né? E todas as reuniões que eu fazia com os clientes, sempre existia uma dor pessoal, sempre. Seja que não tinha tempo para a família, seja porque estava levando o trabalho para casa e não conseguia dar conta durante o dia. Então, ali, naquela época, surgiu o desejo de cuidar desses empresários de uma forma mais ampla, não só do atendimento, não só da gestão, mas que a gente cuidasse do CPF também, a gente pudesse marcar um médico para ele, marcar exame, programar uma viagem, né? Então, ter esse cuidado, esse acolhimento, o desejo de cuidar das assessoras, de eu ter comigo mulheres que pudessem trabalhar de casa, né? Estar perto da sua família, sem precisar acordar cedo, pegar um ônibus, às vezes o trajeto cansa mais do que o trabalho, né? Então eu queria isso, eu queria que as mulheres elas conseguissem estar perto dos seus filhos, administrar a sua casa e conciliar com o trabalho. Então foi daí que surgiu realmente a Remote CEO, desse desejo de fazer diferente, de não ser só uma secretária, né? A gente ir bem além. E é engraçado você falar que você tocou num ponto que, claro, agora ficou muito nítido, mas eu não estava nem pensando nesse papo sobre esse ponto, que é dos profissionais que estão por trás da empresa, né? A Mirelle, enfim, outras meninas que estão trabalhando aí, que é essa questão, inclusive social, né? Porque eu tenho muito claro, quando você acabou de falar para mim, ver muito claro essa questão de inclusão,
né? Inclusão social, inclusão no mercado de trabalho. Quantas dessas meninas que talvez, se precisassem sair de suas casas para estar fisicamente ali todo dia pegando um ônibus, pegando uma condução, né? Muitas vezes não ia conseguir fazer isso, ou ia ter algum problema de saúde, ou não ia dar conta de ter um relacionamento, ou não ia dar conta de ter uma família ali saudável também. Então tem toda essa questão que a gente acaba não vendo, né? Mas e que ela existe também. Então isso também é muito importante, assim, e de você trazer, porque de fato é isso. Né, eu falei da Mirella aqui desde o começo, mas existiu uma outra assessora no início, né? E que inclusive, né, a gente mudou porque ela engravidou e a Raquel deu todo o suporte para ela, né? Hoje ela está lá com, que eu falo que é o meu sobrinho, e a gente tem ali uma troca ainda até hoje. E essa mudança também foi muito tranquila, né, Raquel? Porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, né, com relação a essa questão. Pô, se eu precisar mudar, né, a assessora, se eu não gostar da assessora, enfim, uma série de coisas. E eu confesso para vocês que uma das principais qualidades da Remote que me chamou muita atenção é essa facilidade. Facilidade de não contratar, facilidade de não deixar de contratar muitas vezes. Poxa, ó, Raquel, eu preciso de uma pessoa a mais agora. Depois, olha, Raquel, não tô conseguindo, ou não está fazendo mais sentido agora. Olha, aconteceu, né, de uma menina, né, enfim, ter uma situação pessoal e precisar mudar. Então, assim, não é só a questão do dia a dia. Toda uma questão burocrática a Remote SEO ajuda, né? Então, assim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar, né? A gente vai ficar muito assim nessa questão do nosso relacionamento, que é muito maravilhoso, assim. Então, mas tem essa questão também que a gente precisa entender, a questão social, né? Eu bato muito nessa questão do remoto, porque eu venho, né? Hoje eu moro em Dayatuba, mas eu morei em São Paulo, eu sou de São Paulo e morei lá por muito tempo. E só quem mora numa cidade gigantesca, a quarta maior cidade do planeta, sabe o quão difícil é você sair da sua casa e trabalhar e voltar. Então, essa qualidade que você falou, né, enfim, uma série de questões são muito importantes. Mas quando você percebe assim, Raquel, né, o que muda? Porque, por exemplo, no meu caso, eu não trabalhava com ninguém remoto, né? E você me encontrou ali a primeira vez, né? Eu tenho certeza que você tem clientes que têm mais de uma assessora, tem além de assessoras, tem a questão de vendas, enfim, uma série de coisas. O que você percebe que muda, né, nesse empresário, nessa empresa, quando a equipe ou quando as pessoas que estão trabalhando ali com ele não estão mais fisicamente no mesmo ambiente? Você consegue identificar o que muda? Seja para bom, seja para ruim? O que você tem percebido que muda quando a pessoa começa a ter pessoas trabalhando assim que não estão fisicamente? O primeiro ponto que eu observo, né, para falando da assessora, é responsabilidade. Porque, Jorge, quanto maior a liberdade, maior precisa ser a responsabilidade. Né? E isso é um ponto que eu sempre observo e isso é muito importante. Então, eu acho que é isso, essa responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, é por tudo. Né? No relacionamento aqui com o cliente, com tudo. Então, eu acho que isso é realmente primordial. Né? A liberdade, ela vem carregada de responsabilidade. É por isso que eu te falo, que, assim, o remoto ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o remoto. Então a gente costuma ter esse cuidado, né? Sim, é isso, é o que você falou, né? Tem aquela famosa frase do Homem-Aranha, né? Com, com grandes poderes vem uma responsabilidade. É isso. Então, assim, se você quer liberdade, precisa ter essa questão, né? E como construir uma cultura baseada na confiança? Eu falo assim, não só de, por exemplo, eu como cliente confiar na Remote SEO, mas você, Raquel, confiar nas pessoas que trabalham com você, né? Porque assim, eu tenho certeza que você não fica ali no microgerenciamento todo dia com todas as meninas, com todas as assessoras, que devem ser
senão você vai enlouquecer, senão você acaba não construindo um negócio, construindo uma prisão, né? Porque aí você não vive também. Como que você, É verdade. como que você vê que é possível, né? Como que isso está na sua cabeça, né? Uma cultura baseada na confiança. Eu acho que na maturidade, né? E isso nem tem nada a ver com a idade, tá, Jorge? Eu tenho meninas novas super responsáveis, você mesmo, todas elas acho que passaram, né, por você, eram meninas bem novas e extremamente responsáveis, né? Então, assim, a gente teve uma assessora, na época ela nem tinha filho, né? Eu acho que era o primeiro emprego realmente dela, e assim, completamente responsável. Então, a responsabilidade, ela traz maturidade. E assim, uma equipe madura, ela resolve. Uma equipe dependente, ela espera autorização para tudo. Então, isso é um grande diferencial, é a responsabilidade, a maturidade. Então, eu costumo observar muito esses pontos para que a assessora continue na remote CEO. Legal. Então, mas você acredita, por exemplo, claro, tem pessoas que elas já nascem com essa maturidade, né? Nascem com autonomia, e tem pessoas que não. E às vezes não é nem porque não querem, né? Às vezes por algum, sei lá, alguma cultura familiar, né? Eu vejo assim que a gente carrega muitas coisas, né? A gente às vezes aprende coisas e não consegue olhar para um outro aprendizado ou para um outro olhar porque não é porque a gente não quer, porque a gente não sabe até que existe, né? E aí quando a gente percebe que existe, que é possível, as coisas começam a caminhar. Na sua visão, você acredita que essa autonomia, ela pode de certa forma ser ensinada? Com certeza, com certeza. A autonomia, sim, ela pode ser ensinada, né? É como eu falei, né? Eu acho que ninguém nasce. Ela é construída. Então é isso que a gente faz. Tem coisas que não dá para ensinar, é caráter, né? Então, assim, a gente, se vê alguém com comportamento duvidoso, isso realmente você não vai mudar aquela pessoa. Mas autonomia, responsabilidade se ensina, autonomia se ensina. Então, tudo isso a gente consegue sim ensinar. E assim, ó, ela não está querendo falar muito, mas eu estou pensando aqui, observando, porque assim, ó, eu já tive contato com assessoras que estavam meses, eu acho, semanas na empresa, e parecia que estava assim, é uma eternidade. Né? Então tem muito a ver com essa questão que ela falou mesmo, a equipe madura, a equipe responsável. Eu acho que tem muita questão, acho também da forma como a Raquel treina as pessoas, as meninas, a cultura, né, o que ela acredita. Porque é isso, se você tem um líder que dá autonomia, um líder que mostra como funciona, você se preocupa, né, em ensinar os seus liderados, em treinar, as coisas vão funcionando. Claro que sempre vai ter uma ou outra pessoa ali que não, realmente não casa, como você mesmo disse, né? Mas eu percebo que, Raquel, você tem uma esteira de autonomia, de construção aí, que a pessoa ela entra de um jeito e ela vai realmente sendo forjada no bom sentido nessa cultura da remote. Você vê isso também ou eu estou viajando na maionese? Eu vejo, inclusive, eu escuto isso também, né? Quando as pessoas falam assim, Raquel, parece que as meninas é uma extensão sua, né? Porque eu acho que é isso. Eu tento passar realmente os valores, como eu gostaria de ser tratado, né? A importância que existe da gente cuidar desse outro, de ter esse olhar, né? De acolhimento. Então, eu vejo isso sim. Eu vejo as meninas. Nossa, eu tenho tantos depoimentos lindos, né, que me enchem de orgulho, né, falando de todas as meninas, né, do quanto elas são dedicadas, do quanto elas se importam, do quanto pensam nos detalhes. E isso, nossa, aquece muito meu coração. Então, eu sou muito feliz hoje com o que eu tenho. Muito. Não, é isso, é a extensão, né? E eu falo, e olha que engraçado, né? Porque da mesma forma que elas são extensão da Raquel, a Mirelle, por exemplo, que está comigo, eu percebo que ela é minha extensão também. É muito engraçado. Porque elas, às vezes elas vão observando o jeito que eu falo, né, a forma como eu falo, como eu conduzo. E aí, às vezes,
Tem gente que acredita que a Mirelle às vezes nem existe, acha que sou eu se passando por Mirelle, É porque como, porque é isso, ou é uma inteligência artificial, alguma coisa assim. Mas não, são as meninas ali. A Mirelle, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é isso, né? Às vezes eu dou uma olhada ali, né? Dou uma repassada para ver como estão as coisas e tudo mais, porque é isso, delegar não é delargar, né? E aí eu falo assim, olha só, exato. amor, ela falou como eu falo direitinho, foi a Mirelle mesmo que falou, ou sou eu que errei aqui e falei dessa forma, enfim. Então isso é muito legal e eu tenho recebido elogios, viu? Muitos elogios dos meus clientes, né? Falando da Mirelle também, e isso é fruto desse trabalho que você faz, assim. E Raquel, como que você imagina que vai ser um ambiente de trabalho daqui a uns 10 anos? Assim, agora com essa questão da inteligência artificial, né? A gente já sabe que o trabalho remoto, né, por mais que resistente que algumas empresas são, isso não tem como deixar de existir. Grandes empresários que têm, poxa, eu fico imaginando um executivo que tem, sei lá, participação em 15, 20, 30 empresas, ele não consegue estar presente em todos os lugares, né? Se ele tem uma assistente, por exemplo, física, né, uma assistente pessoal física, essa assistente também não consegue estar em todos esses lugares. Então, assim, o seu trabalho ele tem uma tendência muito grande a não só a crescer e evoluir, como ser esse apoio para todo mundo, assim, né? Como que você acha, dentro né, dessa experiência toda que você tem e dessa visão, né, de futuro, porque se você não tivesse visão de futuro, você não tinha criado essa empresa, né? Como que você acredita que, né? Enfim, claro que pode ser que aconteça, pode ser que não, a gente, né, tem muitas essas questões, mas como que você acredita que vai ser esses daqui 10 anos, assim? Vamos supor que a gente faça um quarta com café em 2036. É. Como que você acha que vai ser Ai, isso? Como que a gente vai estar, o que que a gente vai, você acredita que a gente vai estar falando assim? olha, Jorge, eu acredito que isso já começou, tá? Uhum. Mas olha, eu acredito que nós vamos ter muito mais empresas com estrutura física menor, mas muito mais digitais, muito mais humanas, né? Então, assim, porque eu acredito que a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai continuar cada vez mais executando tarefas, mas as pessoas, elas vão criar conexões, vão continuar criando relações. Então, é nisso que eu acredito. E é legal você falar sobre inteligência artificial, porque já está acontecendo um movimento, né? Primeiro que assim, né? Teve um boom na inteligência artificial. Então, eu que trabalho com tecnologia também vejo empresas, grandes empresas, né? Nesse meio e percebo os movimentos e estou acompanhando também. Primeiro veio a inteligência artificial surgiu como assim, nossa, vai resolver o problema da humanidade. E aí tá todo mundo investindo dinheiro, as empresas investindo dinheiro, mandando gente embora muitas vezes. E aí deu um crashzinho aí e já tem pessoas, as empresas estão voltando a contratar as pessoas, porque percebeu que as máquinas por si só resolvem uma parte, mas não resolve tudo. Né? Essa semana, inclusive, eu vi que a Amazon já está contratando mais 11 mil pessoas, porque inteligência artificial só não resolve. A Microsoft fez da mesma forma, e tudo empresas que já, né, vamos dizer assim, demitiram muitas pessoas. E ouvindo você falar, eu acredito que daqui uns anos você vai ter assessoras que vão ser robôs, muitas vezes, que vão ser, por exemplo, inteligência artificial, que vão fazer uma parte disso também, né? Então a gente vai ter que começar a lidar com isso. Mas as pessoas vão continuar. Você ainda vai ter a Mirelle, você ainda vai ter as pessoas que vão estar fazendo outras coisas, ou até mesmo, né, cuidando dessa tecnologia toda. Como que você vê isso? Isso, eu vejo, né, exatamente o que você falou. Eu não vejo a tecnologia só, né? Existe o lado humano, sempre vai existir e sempre vai ser preciso, porque a gente precisa dessa conexão, a gente precisa dessa interação humana, né? Então, assim, eu concordo com você, a tecnologia ela vai melhorar cada vez mais, por quê? Porque ela vai executar tarefas, mais conexões, só o humano vai fazer. Ó, Né? Então, eu vejo que cada vez mais a tecnologia
mas a gente também aprimorando cada vez mais as nossas conexões. E a Cami, ó, tá falando aqui justamente isso. Ela acabou de escrever aqui, ó. Estou encerrando contrato com uma empresa de uso expressivo de IA. Estão perdendo a mão. Exatamente. As pessoas me perguntam assim, Jorge, o que você acha que vai acontecer? O que vai sobrar para a gente? Né? Com a inteligência artificial, com os robôs, eu falo assim, vai sobrar a gente ser humano, que é o que você acabou de falar, Exato. que é as relações, que é a sensibilidade, que é o sexto sentido, né? Que é uma troca de energia, que a gente consegue perceber tudo isso, né? Nós somos humanos por conta disso, né? Por conta de tudo isso, muitas vezes a gente foi para um lado mais robótico, né? Jorge, eu acho que todo mundo já teve um estresse com a IA, né? De querer um atendimento, de querer falar uma coisa, e não entender. Então, eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, é isso. Eu consigo, quando eu falo com uma assessora minha, por exemplo, a gente está no telefone, eu consigo ver se ela está triste. Né? E aí já acende aquele alerta. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Porque isso é conexão. Né? Isso é você realmente está conectado com a pessoa, o que infelizmente não existe com a tecnologia, né? Então é Sim, uma junção. A perfeição para mim é a junção dos dois. exatamente. É isso, é uma extens... a gente tem que usar, né, a inteligência artificial com sabedoria. Como foi quando surgiu a internet, como foi quando surgiu a máquina a vapor, a roda, o fogo. Eu fico imaginando a gente, né, os seres humanos lá na caverna descobrindo o fogo. Quantas pessoas se queimaram até entender que o fogo era, né, dava para ser uma ferramenta ali para ajudar muito mais, né? Enfim, quantas florestas a gente deve ter queimado naquela época lá, porque perdeu o controle do fogo. Imagina da inteligência artificial. Nós temos que realmente, como humanidade, né, como seres humanos, observar, né, até que ponto é importante isso, até que ponto não é, porque no fundo nós fomos criados para viver em sociedade, para ter essas conexões, para ter essa troca. Então a inteligência artificial ela não vai substituir isso. Né? Ela pode ajudar. Eu posso ter uma inteligência artificial que conversa comigo, que me provoque em outras questões? Posso. Mas a vida não vai ser só isso. Né? Eu preciso da Raquel para conversar, para tomar um café, para dar um abraço gostoso, para sentir o calor do corpo da outra pessoa. Porque por mais que a gente invente coisas, né, não é a mesma coisa. A gente sabe disso. Né? A gente sabe muito disso. Raquel, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão assistindo esse programa, para as pessoas que vão ver o gravado lá na plataforma da comunidade depois e que querem crescer, né, suas empresas, crescer a sua carreira nesse novo mercado, né, olhando para essa questão do trabalho remoto, olhando para a questão da inteligência artificial, desse futuro que a gente está vendo, né, que vai mudando cada vez mais assim dentro dessa experiência, né? Porque nós somos novos também de idade, mas nós já vivemos muito também, né, Raquel? Então a gente tem. Nossos filhos não vão saber o que é escrever uma carta, né, Jorge? É engraçado, porque lá, né, eu vejo pessoas muito novas que estão pegando essa questão da inteligência artificial agora, no começo, né? Elas não viveram a questão da internet, não viveram a questão do celular, e para eles são muito novos. E aí a gente que já passou por tudo isso, a gente percebe alguns padrões, né? A gente vai percebendo, né? E a gente tenta realmente tranquilizar essas pessoas. Mas o que você daria de conselho para essa pessoa que está entrando, que quer entrar no novo mercado, que quer crescer a sua carreira, os seus negócios? Dentro da sua experiência pessoal, profissional, enfim, que conselho você daria para essa pessoa? Olha só, se fala muito em assim, não parar de aprender, né? Isso é uma questão muito óbvia. A gente nunca parar de aprender. Mas nem todo mundo está aberto para isso. Então, não é só parar, não é não parar de aprender, é estar aberto para aprender. Jorge, eu aprendo todos os dias com os meus clientes, com as minhas assessoras, todos os dias. E a gente só consegue isso quando você está aberto, quando você realmente está conectado com aquela pessoa, quando você presta atenção naquela pessoa. Né? Então você consegue entender, você consegue decifrar o olhar, você consegue ver a voz, né? Tá tudo bem. Então eu acho que não é só nunca parar de aprender, é estar aberto a aprender todos os dias
com tudo. É isso que você fala muito legal. Porque aprender por si só, às vezes não vai fazer, né, tanta diferença se você não souber ou estar aberto para o que aprender, né? Voltando rapidamente sobre aquela questão da IA, é isso. Tem gente que olhou para a IA e ficou apavorado, recuou, não quis saber, né? Tentou de todas as maneiras não olhar para isso e tá aí, talvez perdido aí no tempo, talvez tendo que correr atrás. Agora, aquele que viu a IA, como você acabou de dizer muito sabiamente, quis aprender, quis se abrir para isso, com certeza está tirando muito proveito disso. Então, esse conselho é maravilhoso. Acho que, né, não poderia ser diferente de uma pessoa como você, Raquel, de olhar para esse futuro e de uma Isso forma muito faz tranquila. parte, isso faz parte, Jorge, do profissional do futuro, né? Exatamente. Ele precisa estar atento a resolver problemas, precisa aprender continuamente, e estar aberto para aprender, precisa se comunicar bem, precisa ter relacionamento humano. Então, o profissional do futuro, ele precisa ter tudo isso. Exatamente. Raquel, a gente está chegando no nosso tempo aqui. E no final, assim, eu sempre faço algumas perguntas, as mesmas perguntas, na verdade, para todos os convidados, né? Porque é uma forma da gente trazer um olhar diferente, né? Uma marca aqui para o nosso café. E essas perguntas, elas parecem simples, mas sempre surgem coisas muito legais, assim. E uma delas é o seguinte: qual que é a frase, né? O que você gostaria, Raquel, de ter ouvido? Eu nem vou falar quantos anos, mas lá atrás, quando a Raquel começou. Obrigada, me poupe, por favor. Não, te poupe e me poupe também, né? Que você sabe assim, que você gostaria de ter ouvido quando você começou a pensar em trabalhar, a criar uma carreira, né? Nessa questão profissional, que você gostaria de ter ouvido e falar assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso lá no começo, seria tão interessante para você compartilhar com a gente aqui. Olha, parece até clichê falar isso, mas seja humano seria uma frase que eu diria para as pessoas, né? E as pessoas estão perdendo isso. Deixa eu te dar um exemplo aqui rapidinho. Uma vez eu estava assistindo um filme com o meu marido, o Top Gun, o último, né? E no outro dia a gente comentando, eu falei assim, nossa, mas ele se despediu dele tão frio, né? Ah, tá, como se ele fosse com certeza que vai morrer, né? Ele vai para a missão ali, se despedindo, foi bom, até mais, tudo de bom, foi bom. E aí eu comentei isso com ele, ele fez, mas essa é a realidade. Eu tô saindo agora para trabalhar e eu não posso voltar. Eu posso não voltar. E aquilo me marcou tanto, né, que a gente esquece disso, a gente esquece de ser humano, a gente esquece dessa urgência do tempo, do de dar o melhor todos os dias. É verdade. Então, clichê, mas assim, é um conselho, uma frase, seja humano em Ser tudo, humano. na tua vida, na tua casa, no profissional, com funcionário, com quem for. E Seja é humano. engraçado, e é interessante você falar, porque ser humano não é nada tão complexo, né? É tão simples, né? Às vezes você parar um pouquinho, né? Se preocupar em olhar para os olhos de uma pessoa, né? Para sentir um pouquinho o que aquela pessoa tá sentindo, né? Enfim, eu brinco muito, né? A Selena, minha esposa, ela fala assim: Nossa, Jorge, você tem umas coisas assim, às vezes você sente umas coisas, né, que, enfim, claro, eu vim com essa sensibilidade um pouco mais aflorada, eu sei que nem todo mundo tem isso, mas são coisas que você pode também melhorar, né, porque as propriedades do ser humano, todos nós temos. Todos nós temos um coração, todos nós temos uma pele, todos nós temos olhos, inteligência. Então, assim, claro, cada um com seu talento, né? E eu brinco muito, falo assim, nós somos seres humanos, nós temos um padrão, mas cada ser é um universo à parte, né? E essa frase que você falou assim, cada vez eu acho que é mais isso, né? Como você disse, né? Eu perdi minha mãe recente, a gente, né? Por mais que ela estava doente, a gente não sabia. Toda vez que eu visitava, ela não sabia se ia ser a última visita, né? E isso a gente está falando de uma pessoa que estava doente, mas como você falou, Raquel, às vezes você pode simplesmente,
né? Deus o livre e guarde, dar um tchau para alguém e ser o último tchau da sua vida, porque acontece um acidente, enfim, né? Coisas acontecem realmente. Então, isso é muito importante, porque isso faz com que a gente construa algo sólido na nossa vida. Então, você que está nos ouvindo aqui, pegue esse conselho, pegue essa frase, seja humano. Você está entrando no mercado de trabalho, comece a olhar as pessoas como pessoas únicas, né? Porque isso também vai fazer com que você se enxergue dessa forma, né? Isso é muito importante. E Raquel, qual ensinamento, né, você traz de uma figura masculina, do seu pai, que você fala assim, nossa, sei lá, pode ser o pai, pode ser um professor, pode ser um amigo que você tem de longa data, mas que seja, né, da figura masculina, alguma coisa que essa pessoa te ensinou e que você traz até hoje. É, eu acho que é a urgência de viver. Né? Falando, pai, eu visitei o meu pai no hospital numa tarde e ele estava muito mal, mas com um humor incrível, brincando, tirando onda com ele mesmo. E quando eu saí dali, eu disse, eu saí, passei um tempo com ele, e cheguei em casa, eu lembro que eu disse à minha mãe, ele não passa de hoje. Né? E realmente, né? À noite a gente recebeu a ligação, ele tinha falecido, então eu acho que é a urgência da vida, é isso. Ó, Raquel, não sei se você percebeu, eu sei que tem coisas na nossa vida que são difíceis da gente falar mesmo, né? Mas você falou em ser humano, você falou da urgência da vida, e você tem um negócio que você traz mais vida para as pessoas. Não sei se você percebeu isso. O quanto a empresa que você construiu, né, quem você é, tem muito a ver com o que você vivenciou e o que você acredita. Né? Então, essa urgência da vida, né, às vezes a gente não tem paciência, né, às vezes com um filho, com um amigo, com uma situação. Né? E eu tenho dito muito isso ultimamente pelas coisas que eu passei, né? Assim, eu já tenho uma energia de vida muito grande, mas essa questão de perder minha mãe também me fez olhar para a vida, para os meus filhos, para minha família, para o meu trabalho de uma outra maneira, né? E você ajuda nisso também, né? Então é um ensinamento muito importante, né? Que às vezes as pessoas simplesmente ignoram. Ah, amanhã é outro dia, né? E claro que na rotina, né, no calor do dia a dia, a gente precisa ficar resgatando isso mesmo. Então é muito importante esse ensinamento que você traz, porque às vezes a gente não percebe, né? Essa Por urgência da. isso, isso é tão importante para mim, não só dos clientes, mas com as minhas assessoras também. Né? Ter esse momento com a família. Né? É a gente conseguir encerrar no horário onde a assessora ela tem tempo de cuidar do jantar, de sentar à mesa com tranquilidade, de ter tempo de qualidade com a família. Então, isso é muito importante para mim. Essa urgência de vida, também trago para os meus clientes, eu trago para as minhas assessoras também. Muito bom. E o ensinamento de uma figura feminina da sua mãe, Raquel, que você traz até hoje na sua vida? Nossa, eu acho que é a base, né? É a honestidade, acima de tudo. Minha mãe sempre foi muito acolhedora. Até hoje, ela é idosinha, tem Alzheimer, mas é engraçado, ela não esquece, né, dessas coisas. Ela tem esquecido muitas coisas, mas assim, ela tem esse cuidado, sabe, é nato dela. Jorge, se você chegar aqui hoje, lá na casa dela, ela vai, a primeira coisa é providenciar um cafezinho, é querer cuidar de você. E se você disser que vai precisar de dormir, ela vai dar a cama dela para você. Então, ela tem essa coisa do acolhimento, sabe? Do cuidado. E isso é muito lindo. E é importante ver isso, né? Que tem aquela frase que fala que a fruta não cai longe do pé, né? E você é uma extensão da sua mãe, Raquel, porque você tem um cuidado tão grande com seus clientes, com seus amigos, com a sua família, né? Então a gente consegue perceber de onde vem tudo isso. É muito legal, né? Você ter esse cuidado, porque de fato, no final das contas, né? As pessoas vão lembrar disso, né? De quem você é, daquilo que você fez, do legado que você deixou, do cuidado que você tinha com as pessoas, né?
Ninguém vai lembrar de quanto você faturou, de quantos clientes, né, números, né, você teve, sim, como você, né, cuidou desses clientes. Então isso é muito legal, a gente observar mais, cuidar mais das pessoas, é muito legal isso. E Raquel, a gente aqui gosta de café, mas a gente gosta de livros também. Você tem algum livro para indicar para a gente? Assim, pode ser um livro que transformou a sua vida, pode ser um livro que ajudou você no seu negócio, na sua carreira, enfim, algo que você possa compartilhar, porque a gente adora aqui fazer anotações das indicações de leitura aqui. Nossa, Jorge, tem vários, mas assim, um deles, um que eu indicaria é o Essencialismo. Não sei se você já leu, eu não sei falar o nome, eu acho que me ajuda, Esse mas é livro, muito mulher, eu li bacana. mais de 6 vezes. Esse livro foi um livro que mudou muito a minha vida e o meu negócio. Foi muito por conta dele que eu estou aqui hoje, que eu falo muitas coisas que eu falo. Esse livro é incrível. Nossa, e assim, eu emprestei faz tempo, não tenho mais, mas eu vou comprar novamente porque eu realmente eu quero ler novamente. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E eu costumo dizer que o essencialismo ele traz, claro, o pessoal fala ferramentas, essas coisas, mas ele traz uma filosofia de vida. Então, essa é uma indicação maravilhosa. Se você que está aqui ouvindo a gente no ao vivo ou no gravado puder e tiver a oportunidade de ler esse livro, é uma leitura extremamente gostosa. Tem vários exemplos, então assim, é um livro muito prático também, vale a pena. E Raquel, qual café, um dos melhores cafés da sua vida? E quando eu falo melhor café, não entenda simplesmente um café delicioso. A gente às vezes toma um café com alguém ou em algum lugar que o café é horrível, mas aquele Uhum. momento, mas aquele momento, com aquele café, ele transformou a vida da gente. Né? A gente fala assim, nossa, foi o melhor café. Você tem algum café nesse sentido que você possa compartilhar com a gente? Ah, nossa, café é como você falou, Jorge. O café não é sobre café, é sobre pessoas, né? Eu acho que as melhores decisões da minha vida sempre nasceram no café. Legal. Então, eu posso te dizer, esse café hoje aqui é muito especial. Eu estou tomando esse café aqui com você. Esse é muito especial. A gente está trocando essa ideia, a gente está falando do que a gente gosta, né, da empresa, de tecnologia, desse avanço. Eu acho que o café, todos os dias que eu tomo sozinha, 5h30 da manhã com o meu marido, ele é muito importante para mim. A gente é aquele momento só nosso que a gente troca ideia. Então, eu acho que tem vários cafés, né, de decisões, de contratação, é isso, não é sobre café, é sobre realmente pessoas. É, E obrigada. Eu queria aproveitar aqui falando do café, Jorge. Obrigada por esse café, né? Obrigada por estar aqui falando com você. Você é um ser humano incrível. Você tem muito isso também de se preocupar com as pessoas, né? De querer ajudar. Isso é uma coisa nata, é nato. Então, obrigada por compartilhar, por abrir esse espaço, né? E por tomar esse café comigo. fica tranquila, ó, que a gente ainda vai ter um tempinho para você falar. Eu agradeço demais. Assim, eu tenho essa questão mesmo. Assim, eu não posso negar. Por muito tempo eu não queria olhar para isso como uma coisa assim minha, né? Parecia que tipo, né? Eu olhava assim, não, mas é isso. Eu me realizo na realização das pessoas. Eu acredito muito que ninguém cresce sozinho. E eu consigo analisar muitas vezes dificuldades das pessoas e eu sei o quanto que as minhas dificuldades foram travas para mim muitas vezes, né? E às vezes ter uma mão estendida, né? Que é muito do que você faz também, né? Estender a mão é importante. É importante, né? E a gente não sabe, né? O dia de amanhã, o que vai acontecer, né? Muitas vezes tem pessoas que chegam até mim e falam assim: Nossa, falou uma vez uma coisa, eu nem lembro o que eu falei. E essa pessoa fala assim: Nossa, aquilo ali mexeu tanto comigo. Então é isso. Eu acho muito que a gente precisa, como seres humanos, como uma coisa que a gente falou bastante aqui, é semear sempre, né? Ajudar sempre, plantar sempre, ajudar, né, a colher. Porque quanto mais a gente planta, mais floresce de uma forma geral. E não plantar com esse objetivo, né? Não, eu vou plantar porque eu sei que se eu plantar muito vai florescer. Não, porque a gente precisa, né? Vamos dizer assim, de flores, de árvores crescendo a todo momento, não só para mim, mas para todas as pessoas.
E estou aqui com o meu baralho sistêmico, que é uma surpresinha. Eu queria que você pensasse em algo, Raquel, que você esteja buscando, intencionando, e claro, que você possa compartilhar comigo, com a nossa audiência, que eu vou tirar uma carta aqui do baralho sistêmico para ver se faz sentido, para a gente fechar com chave de ouro esse café. Então imagina assim, eu estou, sei lá, buscando crescer alguma coisa, ou estou com uma dúvida assim, assado, né? Eu queria compartilhar aqui, vamos ver o que vem para a gente, né? Para eu também trazer um olhar aqui sistêmico dentro dessa questão. Você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente, alguma conquista, algum desafio que você está tendo para a gente fazer esse exercício? Ah, eu acho que crescimento, né? Eu quero muito crescimento. E quando eu falo em crescimento, Jorge, é uma coisa que eu busco sempre, o crescimento dos meus clientes. É muito gostoso a gente acompanhar a evolução dos clientes. Então, estou sempre procurando como a gente ajudar da melhor forma, crescimento das assessores, crescimento da empresa. Então, é isso. Acho que ultimamente eu estou bem focada nisso, em crescimento. Então tá. Ó, antes de tirar a carta, depois eu vou te mandar uma mensagem que no nosso papo veio um insight muito legal, que eu acho que pode te ajudar nisso, inclusive, tá? Mas, fora isso, porque às vezes eu esqueço, né? Vamos Vou lá então. cobrar, hein? Está Então, registrado, hein? com certeza. E eu faço com o maior gosto, você sabe disso, né? Você é uma das pessoas, e a sua empresa, em conjunto, daquilo que, vamos dizer assim, eu usufruo, eu contrato, eu invisto, faz diferença, né? E eu indico também. Então, você sabe o quanto que sempre, né, as pessoas que eu trabalho, muito delas querem crescer, querem expandir e ter uma assessora, ter pessoas próximas para esse crescimento é sempre muito bem-vindo. E a forma como você faz é algo assim muito leve. Então eu sempre indico para os meus clientes, né, para as pessoas, enfim, porque eu sei o quanto você me ajudou, me ajuda, e o quanto é possível fazer isso de uma forma muito simples e humana também. Então vamos lá, o crescimento do seu negócio, da sua carreira, vamos ver o que nosso baralho tem para nos dizer aqui. Sou como você e você é como eu. Eu não sei se faz sentido para você, mas para mim, o que me vem quando eu olho assim, ó, sou como você e você é como eu. O seu negócio, Raquel, nós já falamos aqui, é uma extensão de você, certo? Então, se você quer que o seu negócio cresça, de certa forma, pode ser meio piegas o que eu vou dizer, mas você precisa crescer também. O que isso significa dentro da visão sistêmica? Significa que a pessoa, Raquel, que vai ter um negócio, né, maior, com mais clientes, com crescimento maior, não é essa pessoa que está falando comigo. O que significa isso? Que dentro dessa jornada de crescimento, você também vai precisar crescer como pessoa, né? E pode parecer, né, como eu falei, piegas, mas é isso. Então, quando você observar, né, essa visão de futuro que você tem no seu negócio, por exemplo, sei lá, imagina a Remote CEO daqui 3 anos, daqui 2 anos assim, né? Então observa essa imagem que você quer e perceba aquilo que você precisa muitas vezes desenvolver, ou até mesmo quais são as travas, quais são as crenças, quais são as perguntas sobre você que você ainda não tem resposta. Porque aí você vai conseguir ir atrás disso, se desenvolver, né? Então é isso. Quando eu falo assim, a Raquel que vai ser dona dessa empresa com essa visão que você quer de futuro, não é essa pessoa, não quer dizer que não vai existir a Raquel. Quer dizer que outras versões de você vão ter que surgir. Muitas vezes por conta do autoconhecimento, né? Muito por conta dessa questão que eu falei, às vezes de crescimento, de quebrar uma crença, né? Enfim, de trabalhar algo específico, até mesmo desenvolver alguma habilidade um pouco mais técnica que talvez você não tenha. Faz sentido ou eu falei groselha? Super, faz super sentido. Nossa, que bacana. Obrigada. Obrigada, Jorge, pelas palavras. E me remeteu até uma conversa que eu tive um dia desse com a assessora,
quando ela disse assim, para você seja fácil, né? Eu não sei. E eu disse assim, olha, quando eu comecei, eu não sabia a metade do que você sabe. Eu não Sim, sabia. Você está começando muito à frente de mim, porque eu não sabia de tudo isso. Então, assim, você pode, se eu conseguir, você consegue. Ela usa um termo mais ou menos assim, eu nunca vou ser como você, né? Eu não vou conseguir. Eu disse, gente, você está muito mais à frente do que eu. Eu não comecei nesse formato. Então, me fez lembrar esse papo que eu tive um dia desse com a assessora. Então, faz muito sentido. exatamente. Muito Exatamente. obrigada. E Raquel, mais uma vez agradecer, porque você topou de bate-pronto quando eu fiz o convite. Né? Eu gosto muito de você pessoalmente, falando do seu trabalho, da sua empresa. Queria dizer para as pessoas que estão assistindo aqui que a live ela vai ficar 24 horas no meu Instagram. Depois ela vai para a plataforma da comunidade. Você pode fazer um cadastro simples lá e ter acesso a esse programa e todos os demais. Né? A gente tem aí uma série com mais de 15 programas já, falando sobre vários temas. Então, aprenda, né? Invista em você. A Raquel falou assim, né? Da gente estar sempre aprendendo, estar aberto, né? A essas coisas. Então, aqui temos oportunidades para você também. E vou abrir o espaço, Raquel, para você falar um pouquinho de você, seu trabalho. Eu vou marcar a Raquel em todos os posts que eu fizer também, para que vocês conheçam o trabalho dela, da empresa dela também. E se você está querendo e buscando realmente um desenvolvimento, um crescimento, leveza, né? Tirar um pouco do peso, né, do dia a dia aí, fala com a Raquel, que eu tenho certeza que ela vai ajudar vocês, como ajuda a mim também. Raquel, é contigo, amiga. Nossa, maravilha, Jorge. Muito obrigada. Agradecer mais uma vez esse café, né, tão importante. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Você sempre trazendo assim, cafés maravilhosos. Eu acho que as pessoas quem não acompanha, passe a acompanhar, porque é muito bacana. Tudo que você traz aqui toda quarta-feira, um assunto muito de alta relevância. Né? Obrigada pelo espaço mais uma vez. Obrigada por esse café tão especial. Hoje, você pediu para falar um pouquinho da Remote You. A Remote You, a gente costuma. O nosso lema aqui é transformar. Transformar o jeito de empreender, transformar os empresários, é cuidar desse empresário. Então, para quem quer mais leveza para o teu dia a dia, para a tua empresa, você contratar com segurança uma assessora, onde você vai ter uma redução de custos, onde você vai ter uma pessoa ali ao lado cuidando não só do teu CNPJ, mas do teu CPF, a gente consegue resolver isso. A gente faz uma reunião e resolve isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, Jorge, pelo espaço, tá? Eu que agradeço, super beijo. E ó, eu vou te mandar depois a mensagem lá, que vai fazer muito sentido para você. Gente, uma ótima quarta, a gente se vê. E Raquel, obrigado mais uma vez. E conte comigo se você precisar também, viu? Obrigada, Jorge. Um beijão para você. Tudo de bom. Obrigada. Até mais. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau.